Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar meu amigo, Carlos Roberto Mó. É um prazer ter você aqui, Mó. Para quem não sabe, eu mudei minha... Quanto tempo que a gente se conhece? Já tem? Foi na Olimpíada, do Rio. Ele mudou totalmente a minha musculação do que eu fazia, pelos meus problemas de joelho, que hoje, graças a Deus, estão bons. E é um prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é meu. Fernanda, obrigado pela oportunidade. Enfim, Espero que possa ajudar muita gente. Agregar muita gente aí hoje. Ele é pós-graduado em ortopedia, especialista em distúrbios do sistema musculoesquelético e exerce fisioterapia baseada em evidência. Mó, o que é fisioterapia baseada em evidência? Quando nós falamos em fisioterapia baseada em evidência, nós temos que pensar que tudo que nós vamos trabalhar no nosso paciente foi relatado e foi pesquisado em algum laboratório de pesquisa, em alguma universidade ou em algum hospital, usando dezenas de pessoas, para verificar se realmente aquele tratamento é eficaz. Então usamos o que se hoje usa para eu saber que aquele tratamento é eficaz, eu preciso ver se eu trabalho com uma determinada quantidade de pessoas aquele tratamento e elas têm que ter uma grande melhora. E para ser evidenciado que tem uma melhora tem que ser acima de 95%, por exemplo. Isso que é evidência. Aí para atender meus pacientes eu sempre uso a evidência ao meu favor para eu saber quais são os melhores recursos e se eu vou estar melhorando o paciente naquele momento. O doutor é um dos membros fundadores da Clínica NIF, onde o foco é atender pacientes de ortopedia, praticantes de atividade física e atletas. Você, sendo praticante de mountain bike, ciclismo, escalada, corridas e corrida de aventura, me diga quais as lesões mais comuns na sua clínica e as mais difíceis de tratar. Isso aí foi uma boa pergunta. Eu já fiz bastante esporte, bastante atividade física, Como eu fiz muita atividade física, então você começa a vivenciar muitas coisas. Aí eu comecei a exercer a profissão e aí eu comecei a deparar com as principais lesões. Hoje, as principais lesões na minha clínica, devido a esses esportes que eu atendo esse público, mais pessoas que praticam atividade física de musculação, essas coisas, o principal problema é o joelho. E é a famosa lesão de cartilagem do joelho, é o maior desafio. Depois disso é dor lombar. Lombar são os dois caras que mais dá dor de cabeça, tanto no esporte como no dia a dia. O seu trabalho abrange, além do tratamento de lesões e pós-cirurgias, também programas preventivos e de fortalecimento para melhorar a performance em uma determinada atividade? Sim. Hoje, o conceito hoje de fisioterapia está muito mais envolvendo a parte de prevenção, porque devido a evidências, você consegue saber quais são os principais mecanismos de lesão de um determinado esporte. Então você treina o atleta ou treina a pessoa que pratica o esporte a não sobrecarregar naquela posição que sempre machuca, Então nós trabalhamos muito trabalho preventivo. Hoje o carro-chefe da minha clínica é o trabalho preventivo. Nós temos muitas pessoas que fazem trabalho preventivo e dá um bom resultado. Dá um resultado excelente. A pessoa não tendo dor, não tendo lesão, a pessoa já melhora a performance. Já está bem, Tudo de bom. O que é pliometria? Pliometria é uma técnica que se usa na fisioterapia e também se usa na reabilitação e no treinamento para você aumentar a potência do músculo, usando a energia elástica do tendão. Um exemplo muito comum é os atletas de corrida, os quenianos. O tendão de Aquiles deles são muito grandes. E por quê? Por que eles são muito rápidos? Porque o tendão de Aquiles é muito grande, a energia elástica que tem no tendão é absurda. Então joga ele para frente quando ele corre. Aí ele corre mais rápido. Isso é um fator pliométrico. Uma energia elástica que tem dentro do tendão. Então você consegue disparar. E só os quenianos têm isso? Não, a grande maioria, porque o queniano foi muito mostrado por causa que eles correm descalço e a vida deles inteira muito flat, desenvolvendo muito. Mas tem atletas, tem pessoas de determinadas regiões do mundo para determinados esportes específicos. E aí desenvolve cada vez mais. Caramba!
O que é mais difícil no seu dia a dia? É difícil pensar no tratamento individualizado e criar os exercícios dinâmicos? O quanto é desafiante elaborar a variação e agilidade dos gestuais de cada esporte para a fase final de reabilitação? O desafio é muito grande, eu parar e pensar, depois que eu avaliar o paciente, eu parar, pensar, analisar e montar estratégia para os próximos atendimentos dele, né? Que eu tenho um time e eu que tenho que montar a estratégia para o meu time seguir. E nós discutimos os casos. Então isso é muito desafiador, porque cada corpo responde de uma maneira, então nós temos que usar estratégias e ver como o corpo responde, como o paciente vai responder. Então isso é o tempo que eu chego em casa do trabalho, eu fico pelo menos umas 2 a 3 horas estudando todos os casos do dia seguinte, para eu conseguir ter uma evolução dos pacientes. Isso é muito desafiador. Acho que o maior desafio que eu tenho nessa questão realmente montar as estratégias para atender meus pacientes. Isso realmente super difícil. É a chave do sucesso, né, amor? Porque você estudar individualmente cada paciente, né? Você tem que... E individualmente. É que nem quando eu atendi você, né? Eu trabalhei, eu analisei você especificamente, né? A lesão que você tinha no joelho era bem parecida com outras pessoas, mas são pessoas diferentes. Então tem que avaliar você, o que você precisa para ganhar massa muscular, você tinha um déficit de massa muscular, precisa trabalhar isso para você não ter mais problema. Trabalhou, foi bem. Outra pessoa já é outra situação. Quais as lesões mais comuns, especificamente do vôlei, do futebol, da natação, da corrida e do ciclismo? Isso é um fator bem interessante. Tem uma época que eu trabalhei num clube aqui em São Paulo e eu fiz um levantamento estatístico de todas as epidemiologias do clube, de todas as categorias de base do clube, que não tinha, né? E aí foi muito interessante que a principal lesão de todos os esportes era a lombar, né? O vôlei, basquete, então o primeiro carro era lombar. Aí depois vem as específicas, que nem o vôlei era muito ombro e joelho. Joelho, exatamente, sabe? Aí o futebol, joelho, tornozelo, basquete, tornozelo, sabe? Então, depois vem esse específico, mas a lombar era incrível, tava lá pitando em todo mundo. Hoje eu pedalo, amo pedalar. Quais são os benefícios do ciclismo para a saúde? Pedalar é incrível, você tá de parabéns. Ele pedala também, gente, ele ama pedalar também. Eu sou suspeito em falar nessa hora. O ciclismo, a bicicleta, né, ela veio nos últimos 2, 3 anos para, acho que, quebrar uns paradigmas, né, de o que é uma atividade física saudável. E o que eu vejo na bicicleta, no ciclismo, é que você consegue praticar esse esporte e não sobrecarregar suas articulações. Você consegue ficar de uma maneira bem íntegra, assim, e consegue condicionar seu corpo, você consegue melhorar a sua vascularização, e é muito importante. Eu acho que o ciclismo é um dos esportes que você escolheu aí e se deu bem, porque eu acho que vai dar longevidade. Mó, o que o sedentarismo provoca de pior? O que você sugere para uma pessoa começar uma atividade física? O sedentarismo, tudo, né, de pior ele promove, né? Eu acho que o sedentarismo, vamos falar de ortopedia, especificamente da minha área, assim, né, que é a fisioterapia ortopédica, eu acho que o que mais vai promover em você é você enrijecer suas articulações, tá? Porque você vai atrofiar seus músculos e você não vai conseguir sustentar o seu corpo, porque quem sustenta o nosso corpo, no final das contas, é o músculo. Se você não tiver músculo para sustentar seu corpo, você não consegue fazer nenhuma tarefa, né? Você vai subir escada, vai doer, você vai agachar, vai doer, por causa que você não tem um condicionamento mínimo do seu dia a dia, né? E eu até leio bastante sobre sedentarismo, e a Organização Mundial da Saúde até preconiza, para você não ser sedentário, você precisa fazer só 20 a 30 minutos de atividade física todo dia. Não é muito. Não é muito. É simples, vai lá, se mexe um pouco, você já vai ter um resultado excelente, assim. Eu acho que se você pensa que você não quer ter nenhum problema de locomoção, estamos falando uma coisa simples, né? Não estou nem falando de parte cardíaca, nem respiratória, as coisas, mas o mínimo você conseguir, quero subir a escada para ir numa igreja, né? Você precisa, no mínimo, ter condições para isso, né? E ter massa muscular para isso, né? Muitas pessoas não têm, e aí começa a gerar um monte de problema ortopédico. Aí as lesões chegam. E essas lesões são as mais graves de todas. Porque quando você pega uma pessoa que pratica atividade física, ela tem aquela lesão. Né? Ok. Mas uma pessoa que é sedentária, ela tem aquela lesão crônica. Vai machucando um pouquinho cada dia.
Aí quando apita, já é tarde. E não tem músculo, aí não tem nada, é até recuperar. Vai anos. Não é da noite pro dia. Para a pessoa começar a desenvolver o corpo dela, pelo menos 1, 2 anos. Né? Não é rápido. Né? Ela pode usar todos os melhores recursos que ela tem, mas o corpo dela para desenvolver, para estruturar novamente, né? Cada vez mais nós vemos que a medicina mostra isso. É uma dificuldade muito grande você conseguir estruturar o seu corpo. Né? O conceito de ganhar massa muscular, né? Todos os recursos assim mesmo, ele é lento. Né? Não é uma coisa tão rápida. Né? E você tem que ter pausa, você tem que descansar seu corpo, porque você não pode fazer tudo de uma vez. Não, tem que descansar, porque a produção de massa muscular vem na hora do repouso, então você tem que saber descansar para produzir isso, etc. Então esse é um desafio, né? Como que você define reabilitação e saúde? Eu acho que assim, a definição de reabilitação e saúde é assim, quando você para pensar que você precisa executar uma tarefa, ou executar um movimento, ou fazer alguma coisa, e você não consegue fazer aquela tarefa ou aquela coisa, você já pode se considerar que você não é uma pessoa saudável, porque você vai ter que ser reabilitado para aquilo. Né? Então a reabilitação é um sinônimo, né, que mostra que você precisa realmente ficar bem para você conseguir fazer as suas coisas, e isso é saúde. Né? Porque se você não se reabilitar seu corpo, você nunca vai conseguir ficar com ele apto a fazer as atividades que você quer. Que nós conversamos, né? Encontrei com você ontem pedalando. Né? Nós só conseguimos nos encontrar porque nós dois temos condições para isso. Se a pessoa não é saudável, ela não vai conseguir. Não vai conseguir nem andar do seu lado, vai ficar ofegante, não vai conseguir nem conversar com você. Até numa caminhada a pessoa fica exausta. Né? Então a pessoa não consegue... O meio social dela vai diminuir. Então já vai perder a saúde mental, não vai ter meio social nem para isso, né? Então isso é uma dificuldade muito grande, tá? Então assim, a reabilitação, né? Quando nós pensamos em reabilitação e saúde, nós temos que pensar nisso. E você conseguir ter um meio social, você conseguir fazer as coisas sociais, e não adianta só, vou sentar com meus amigos no bar e conversar. Não, você tem, hoje em dia mostra, né? O mundo está mudando isso. Eu acho que até a pandemia que nós estamos passando, o mundo está mudando, que as pessoas têm que ser mais ativas, né? E se você não for no mínimo saudável, você não consegue se comunicar. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, Mó. Bom, pessoal, eu acho que o mais importante, assim, que vocês têm que pensar nunca fique parado. Eu acho que nós temos que viver em movimento. Eu acho que o movimento é muito importante para nós. Se você está em casa, trabalhando no home office intensamente, levanta, dá uma espreguiçada, dá umas agachadas na cadeira, senta, levanta umas 10, 15 vezes. Eu acho que isso é importante. Não fica naquela posição do computador, dá uma espreguiçada, joga o corpo para trás. Isso é muito importante. Porque vocês não têm ideia o quão grave vai acontecer no seu corpo se você não fizer isso daqui uns anos. A conta vai chegar e não é barata a conta, é alta, vai ter muita dor de cabeça e muito problema. Então acho que o que as pessoas têm que entender é isso, o movimento ele veio para ajudar. Não pode ficar parado. Não pode, nem um pouco. Tá? Obrigada, querida, adorei. Valeu.